Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Sem Dietas. Eu sou Nathalie Loyola e hoje eu estou com uma convidada especialíssima. Mas antes, tudo bom, Dri? A Dri, nossa... Oi, galerinha, tudo bom? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, eu acho que assim, eu já rezei umas 10 vezes só para agradecer essa mulher maravilhosa que está aqui, que além de colega de profissão, é uma pessoa inteligentíssima, que a Ana vai falar um pouquinho do currículo maravilhoso dela para vocês. Exatamente. Se você que está nos assistindo, ó, já curte bastante esse vídeo e salva, porque você vai assistir ele várias vezes, escutar também, né? Porque tem o pessoal assistindo aí, escutando nas plataformas. Porque ela, gente, ela é uma super querida. Eu falo assim, a gente teve que rezar, né? Porque ela é super concorrida de vir aqui. Então, para nós é uma honra ter ela aqui, né? Então, eu gostaria, Lara, muito obrigado pelo você ter aceitado estar aqui com a gente. Mas só para vocês terem a noção, ó, ela é nutricionista, PhD, tem doutorado, ela é colunista na Veja Saúde. E aí acho que agora ela pode contar mais, porque é nada melhor do que Lara Natárcia aqui com a gente, falando sobre saúde mental e nutrição. Tudo a ver, né? Um tema super... Eu acho, não, tenho certeza que é algo que a gente tem visto em consultório, né? Essa questão de quanto a saúde mental tem impactado o comer das pessoas. A gente tem visto isso muito em consultório. E a gente queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência, com todas as suas pesquisas, com tudo que você já ensinou, né? Afinal, pessoal, ela tem uma empresa onde ela tem 24 nutricionistas, que ela vai contar um pouquinho no final para vocês. Então, quem quiser ter a possibilidade de passar com ela, sem sombra de dúvidas, também terá essa possibilidade hoje que ela vai conversar com a gente. Primeiro, quero agradecer, né, o convite, a confiança de vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Vou adorar passar esse tempinho aí conversando um pouquinho sobre nutrição e saúde mental. E, bom, podem perguntar, estou à disposição. Eu gostaria de fazer uma correção aqui, que eu falei que eu ia... Esqueci de falar que, além dela ser nutricionista, ela é mãe do Vitor, da Babi e da Ju. E também ela... Porque a gente tem mania de achar que nutricionista é só come saudável, só vive pro consultório. E não... Ela é atleta, viu, gente? Joga vôlei, assim, tá? Nas redes sociais, eu vejo que ela é atleta, porque ela tá jogando velha, muito. Né? Ela joga bola, tá jogando muito, tá sempre jogando vôlei. A vôlei é uma paixão? Começou com uma brincadeira, né? Porque quando minha filha era pequenininha, mais nova, quando ela tinha 2 anos de idade, mais ou menos, os pais, as mães se juntaram na escola para jogar vôlei uma vez por semana. Poxa. E faz mais de 10 anos que a gente vai toda segunda-feira jogar. Tá então, era uma paixão de adolescência, né? Que legal. Apesar de eu não ter muita altura para isso, né? Mas aí que acabou virando um hobby que a gente vai realmente toda segunda-feira jogar. É muito legal. Eu brinco falando assim que o esporte, eu falo que às vezes a pessoa fala, vou fazer um esporte ou uma atividade física porque eu preciso emagrecer, melhorar a saúde. Eu sempre posto nas redes falando, gente, eu treino, faço isso para minha saúde mental. Sim, a minha terapia, eu falo, é a terapia que eu pago, que eu não converso com ninguém, é só eu e eu, né? Porque o exercício ou até o esporte em si, ele é muito importante aí para nós. É um dos fatores dos quais a gente vai falar, porque é muito importante a gente movimentar o corpo, né, para poder aliviar um pouquinho os problemas mentais aí que a gente tem. Eu já falo que eu começo a segunda-feira desestressando, né? Começa a semana, né, aliviando o estresse, isso é ótimo. Você faz toda segunda-feira à noite. Olha aí, gente, tá vendo o Dia Internacional que você tá pensando em fazer dieta? Aqui é sem dietas, né? A gente joga. A gente joga, que já eu falo que é a nossa saúde mental já. E Lara, eu queria te perguntar uma coisa. Antes da gente começar a falar sobre saúde mental, eu queria que você contasse um pouquinho de como você veio parar nesse mundo da nutrição. O que te fez optar por essa profissão? Que, querendo ou não, é uma profissão muito recente, né? Tudo ainda está sendo descoberto, a gente estuda e ainda tem novas pesquisas, então é tudo muito recente. Como que você veio parar nesse meio? Foi uma grande dúvida quando eu saí do colégio, porque eu não sabia o que eu queria fazer, então eu fiz de tudo. Eu prestei psicologia, educação física, prestei nutrição, também prestei jornalismo.
E aí, o que aconteceu? Eu acabei entrando nas faculdades todas e resolvi seguir para o jornalismo, mas não me adaptei, né? Na faculdade especificamente. E aí, eu lembro que eu tinha uma experiência de adolescência de uma amiga que foi na nutricionista, né? E aí ela falava assim: nossa, eu fui numa nutricionista e aí eu consegui comer de tudo quando eu fui no nutricionista, sabe? E ela tinha realmente um problema, alguns problemas de saúde, um desafio com o peso. E ela foi melhorando aos poucos, assim, sabe, muito feliz e ao contrário do que todo mundo imaginava na época, que se fosse no nutricionista ia deixar de comer um monte de coisa que gosta, ela ficou super bem, comendo de tudo que ela gostava. E daí me veio na cabeça, acho que eu vou fazer nutrição, vou pensar por esse lado. Prestei nutrição de novo, porque eu tinha entrado no jornalismo, fiz alguns meses e acabei saindo, e entrei na nutrição e adorei, assim, sabe? Me apaixonei pela profissão, e aí comecei a estudar outras vertentes da nutrição, porque eu comecei atendendo em consultório logo que eu me formei, e aí eu tinha aquela angústia de ver que muitos dos meus pacientes acabavam emagrecendo e voltando a engordar no começo. Nossa, a gente também pensou muito nisso no começo. Porque o que acontece? Quando a gente sai da faculdade, a gente aprende a trabalhar com restrição, né? E quando eu saí em 93 da faculdade, né? Então tinha muito essa cultura. Você quer emagrecer ou você quer melhorar seus índices pegar de a lista do que você vai tirar, né? de glicemia. Então vamos restringir algumas coisas que podem fazer mal, né? Entre aspas. Na época era o que a gente aprendeu. E aí eu comecei a ver que isso não dava certo. Então foi uma grande frustração e isso me fez buscar o estudo do comportamento alimentar. Então, eu atendi por acho que de 94 até mais ou menos o ano de 2000, entre São Paulo e Curitiba, porque eu comecei em São Paulo, depois eu mudei para Curitiba. E aí, quando eu saí de Curitiba, eu mudei para a França. Na França, eu fui buscar estudo do comportamento alimentar. Então, eu estudei 2 anos no norte da França, no Instituto Pasteur de Lille. E depois fui para Paris, para a periferia de Paris, estudar transtornos alimentares. Nossa. E aí eu lembro que da França eu me correspondia com o meu futuro orientador aqui na USP, levando o projeto para ele. Então eu escrevi o projeto, mostrava para ele, falei assim, eu quero estudar restrição, alimentação emocional e descontrole, porque eu quero provar que restrição causa descontrole, né? Que a restrição é o grande problema que causa um aumento de peso na população, porque as pessoas não conseguem manter a restrição. Era isso que eu queria provar. E fiquei mandando vários e-mails e várias mensagens para o orientador até que ele me aceitou. E ainda bem que ainda bem que você foi estudar isso, porque como isso tá presente hoje em dia, né? Não, e hoje tá bem em evidência, né? Então a gente tá falando, lá atrás você já viu uma super tendência e hoje tá assim. Na verdade, eu falo que ele está mais em evidência porque a gente tem as redes sociais, a internet, que amplifica muito isso. E eu queria saber, da nutrição de lá de trás, para a nutrição de agora, porque existe um preconceito, você é nutricionista, mas nutricionista faz o quê? Cozinha? Né? Tinha sempre... Eu falo isso porque quando... quando a gente fez nutrição, não tinha esse problema, mas o pai da Adri, ele falou, mas não é só de cozinhar? A gente, não, nutrição veio dos alimentos, tal. Mas então porque como eu te falei, né, é uma ciência muito nova, então ainda, como não é tão consolidada, lógico, é consolidada, mas é uma ciência tão recente, que querendo ou não, as pessoas ainda têm esse questionamento, né? Então, o que você acha, parando e fazendo assim uma retrospectiva no tempo, o que você acha que mudou daquela nutrição para a nutrição que a gente vê hoje? Porque o que eu sinto, não sei se você também sente isso, mas o que eu sinto em consultório é que as pessoas têm mais acesso à informação, afinal tá tudo na palma da nossa mão, literalmente, a gente tá a uma distância de um clique para as informações, mas eu sinto que as pessoas estão cada vez mais desinformadas. Então, elas têm mais acesso, mas elas têm mais desinformação. Você não sente isso? Sinto sim. Só voltando ao ponto de que quando eu me formei, o nutricionista não fazia consultório, né? Era exceção o nutricionista que fazia consultório, que fazia parte clínica, né? Que não fosse no hospital. Então, a gente só via nutricionista em restaurante industrial, né? Principalmente restaurante industrial ou hospital mesmo, né? Mas agora a gente conseguiu se desenvolver muito mais, o nutricionista é mais valorizado, sim, né? A gente tem mais encaminhamento por parte de outros profissionais da área da saúde que reconhecem, né, o papel do nutricionista
na organização da alimentação, dependendo do objetivo, da necessidade de cada pessoa. O problema é que agora a gente tem muita disseminação de informações, né? E muitas vezes informações que não são verdadeiras, né? Que não tem uma comprovação mesmo, né? E isso pode ser muito ruim para todo mundo, porque o que acontece? As pessoas estão cada vez mais confusas sobre o que podem ou não podem comer, o que devem ou não devem comer, dependendo de cada situação, né? E eu costumo dizer que uma informação sem cunho científico, ela é disseminada muito rapidamente, né? Em 30 segundos a gente vê que ela viraliza, né? Em internet, redes sociais. E para a gente ter uma informação de confiança, a gente precisa fazer estudos que demoram às vezes 10 anos, 20 anos. Esse é o grande problema. Então, é muito mais fácil disseminar o que não tem comprovação, né, e que pode vir a fazer mal para alguma pessoa, do que ter uma informação que a gente chama de fidedigna, que é confiável mesmo, né? E a gente acaba sendo bombardeado por isso. E tem um fenômeno que eu costumo falar, que é quando a gente tem a repetição da informação por várias vezes. Então, se a gente vê uma informação repetidamente, a gente tende a acreditar nessa informação, mesmo que ela não tenha nenhum fundamento, né? Mesmo a gente sabendo que ela não tem fundamento, a gente acaba ficando na dúvida. E isso acontece muito na internet, nas redes sociais. Então, a informação é muito repetida. Por exemplo, vamos pensar que água com limão emagrece, né? Nossa, é uma coisa que aparece sempre, né? Só que a gente vê tanto que água com limão emagrece na internet, em todos os lugares, que a gente começa a pensar, será que não emagrece mesmo? Né? Se o profissional pode ter essa dúvida, imagina o público leigo, né? Então, esse é o grande problema. Então, sendo bombardeado, a gente passa a acreditar. É o efeito da familiaridade, isso tem um nome, né? Então, as pessoas acabam acreditando. Então, por isso que é muito importante sempre consultar um profissional de confiança. Porque também tem outra coisa, as pessoas dão muita importância para o que os colegas falam, para o que os amigos falam, para o que a família fala, né? E nem sempre vão procurar um profissional. Então, esse é o grande desafio. Mas a gente tem muito mais penetração. Hoje em dia, o nutricionista está na mídia, está na televisão, tanto na mídia social, quanto na mídia televisiva, na rádio, né, na escrita, na falada, todo tipo de mídia. Meios, então, a gente sabe que tem mais penetração e que a gente pode ter algum tipo de orientação mais profissional. Hoje em dia, até mandando uma mensagem no Instagram, por exemplo, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né? E a gente está aqui, o dever do profissional é disseminar, né, a informação que é confiável, fidedigna, né? Então vamos fazer isso. A gente faz isso, né? Água com limão emagrece ou não? Não. Vai que alguém ficou na dúvida, não entendeu. Não é mudança de hábitos, né? A gente até pode falar sobre isso, mas não é um alimento. E não adianta falar gratidão também, que não vai emagrecer. Gratidão não emagrece, gente. Água com limão e gratidão, você só nem gasta energia. O limão tem vitamina C, isso é bem legal, né? É só você vai ficar hidratado e imunizado. Interessantes também, mas vai ficar hidratado também. Não é isso também. que vai fazer a pessoa emagrecer, não. Não, com certeza. Isso é bem... Eu posso, me veio uma curiosidade. Quando você faz esses estudos em relação correlacionando, né, a saúde mental com a alimentação, querendo ou não, a saúde mental é algo muito subjetivo, né? Como que isso é mensurado em estudos? Existem várias formas de mensurar. A gente tem questionários específicos de sintomas de ansiedade, de depressão, de estresse que a gente utiliza. Então, as pessoas marcam o que elas sentem, né? Existem até alguns compostos que a gente pode avaliar no nosso corpo. Tem análises laboratoriais de alguns compostos que podem medir algumas alterações no cérebro, alguns compostos que estão aumentados na depressão, outros na ansiedade, que são um pouco mais difíceis, um pouco mais caros para serem feitos. Então, esses estudos demoram um pouco mais. Mas existem também esses questionários de saúde mental, que são fáceis de serem feitos. Então, a gente fez, por exemplo, um estudo durante a pandemia, porque o meu pós-doutorado ia ser com estudantes da Faculdade de Saúde Pública, de todas as áreas, né? Só que aí veio a pandemia e eu não consegui fazer meu estudo, porque o centro de saúde da faculdade fechou e a gente não teve mais acesso a nenhum tipo de avaliação lá. Então, eu sugeri para o meu grupo para a gente fazer um estudo na internet. Então, a gente avaliou 1.000 pessoas e a gente fez exatamente isso. A gente fez um questionário de alterações de sintomas e de comportamentos. Então, a gente
avaliou se as pessoas tiveram alterações no sono, no exercício físico, no aumento, por exemplo, de alguns alimentos, no consumo de alguns alimentos, e também avaliou alguns questionários já validados de sintomas de ansiedade, depressão e estresse. E o que a gente chegou à conclusão? Que aumentaram os sintomas, né, de ansiedade, depressão e estresse, né, na pandemia. Obviamente, a gente já tinha visto isso em vários outros estudos, mas a gente também entendeu que aumentou o consumo de alguns alimentos, né, principalmente os mais gordurosos, mais ricos em açúcar, e também de bebidas alcoólicas. Nossa, eu percebi muito isso em consultório. Bastante. E aí, quando isso aumentavam mais os sintomas de ansiedade, depressão e estresse. Isso estava correlacionado. A gente até apresentou uma pessoa do nosso grupo apresentou na Austrália, no congresso deles lá de nutrição e humor, um pôster sobre isso, porque realmente a gente teve esse resultado, isso era condizente com outros estudos na área. Então, um artigo que foi publicado agora na Aspen Nutrition também sobre esse assunto. Então, a gente já viu isso, né, nesse estudo e agora estão saindo os resultados do meu pós-doutorado, que a gente acabou também todas as análises e a gente chegou à conclusão de que um aumento de consumo de frutas, legumes e verduras estava relacionado com menos ansiedade. Olha que legal, né? Então a gente já chegou numa conclusão interessante. E o aumento de açúcar e bebidas açucaradas, principalmente refrigerantes, foi associado com mais depressão. Mais sintomas de depressão. É uma associação, não é um estudo de causa e efeito, tá? A gente não pode estabelecer causa e efeito, mas a gente já pode associar e pensar em próximos estudos, né? Mudando o padrão alimentar, fazendo um acompanhamento maior para a gente ver os resultados que a gente tem. Mas tem vários já que já trouxeram esse resultado, que realmente a gente consegue ter melhores resultados no tratamento e até na prevenção de transtornos mentais se a gente tiver uma alimentação equilibrada. Eu posso depois explicar quais são os mecanismos aí para vocês. Você acha que as pessoas usam esses alimentos bem como comfort food, assim, eu vou beber uma bebida açucarada para esse conforto dela, assim, e aí acaba gerando esses gatilhos, porque é difícil a gente falar para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa ansiosa, vamos comer verduras e legumes, que a pessoa vai falar, querida, eu brinco com meus pacientes, eu falo assim, gente, fome emocional, você tá com vontade de comer maçã? Aí eles falam, Nath, eu nunca tô com vontade de comer maçã. Eu quero comer um bolo, que é a questão do alimento comfort ali, né? Aquela coisa de... a gente teve a questão da pandemia, que isso foi assim, a gente estava numa incerteza do que seria, né? Então as pessoas... Aí a gente pode até justificar o aumento desse consumo, dessa ansiedade. E agora a gente está no pós, né? Que agora a gente está vendo um reflexo, assim, gigantesco de problemas de saúde mental, assim, de ansiedade, aumento de depressão, pessoas que... as pessoas se comparando cada vez mais, né? E aí, isso eu quero perguntar... Elas vão acabar buscando ali no comfort food, aquela coisa de buscar aquele bolo. Eu acho que é buscar uma memória afetiva para achar que aquilo ali vai suprir alguma coisinha para ela, dizendo, olha, eu vou comer aqui porque eu sei que vai melhorar. É uma via de mão dupla, né? Porque assim, a gente não sabe estabelecer ainda se o consumo desses alimentos causa, né, esses sintomas ou se esses sintomas fazem com que a gente consuma esses alimentos. Esse é o grande desafio, né? Porque não dá para saber. Porque tem vários mecanismos aí associados. Mas acontece mesmo, né? Quando eu fiz o meu mestrado, como eu falei para vocês, eu queria provar que a restrição alimentar causava descontrole na alimentação. Repita essa frase, pelo amor de Deus, para ver se entra na cabeça de vocês, cidadãos. Gravem, por favor, grava, anota, tatua. Não, mas o resultado não foi exatamente como eu queria. Porque eu queria provar que a restrição causava descontrole. O que eu provei? Era um questionário que avaliava 3 aspectos comportamentais. Restrição, alimentação emocional e descontrole. E a minha ideia, depois de todos os meus estudos na França sobre comportamento, era provar. Restrição causa descontrole, esquece a alimentação emocional. E, na verdade, o resultado que saiu foi o seguinte. Alimentação emocional causa descontrole. Restrição agrava a alimentação emocional. Então, se eu faço muita restrição, se eu faço muita dieta, eu tenho mais chance de responder com o alimento a alterações emocionais. Então, se eu tô toda hora fazendo restrição, né, aquele negócio, hoje é segunda-feira, né, e eu vou fazer a minha low carb ou a minha cetogênica, porque eu preciso emagrecer, e aí eu não como nada, eu tomo um café da manhã, café preto e, sei lá, uma fruta só, e aí chega no almoço frango grelhado e salada, chega à tarde, né, eu tô... Tasmania. Na verdade, se eu levo uma bronca do meu chefe, ou se eu brigo com o meu namorado, eu vou falar, eu mereço.
né? Aqui a gente chama de Jaque, que é a nossa prima Jaque. Já que o meu chefe brigou comigo, eu mereço comer. A nossa pria aqui é a Jaque. E aí eu vou comer a pizza que tá na geladeira. E já que eu comi a pizza, eu vou aproveitar e comer o sundae e a bomba de chocolate, não sei o quê. Mas é exatamente isso, né? Eu mereço me confortar com o alimento. Isso acontece, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi isso. A alimentação emocional causava descontrole e a restrição agravava toda essa situação, agravava a alimentação emocional. E o descontrole era basicamente por alimentos ricos em carboidratos. E aí tem todo o mecanismo fisiológico para isso, né? Então, os alimentos ricos em carboidratos eles vão ser absorvidos rapidamente, vão trazer um pouco mais de energia e ânimo, eles vão facilitar a entrada do triptofano, que é o precursor da serotonina, que é um neurotransmissor que aumenta a sensação de bem-estar. Então, tudo isso acontece e com carboidrato acontece rápido, porque a absorção dele é rápida, né? Então, eu tenho vontade de doce. É a mesma coisa, se eu não durmo, né? Se eu durmo menos do que 5 horas por noite, eu tenho mais chance de exagerar no consumo de carboidratos também. Então, isso é muito fisiológico, né? Então acontece mesmo, né? Então a gente viu, né, nesse estudo que realmente a alimentação emocional causava descontrole, isso era agravado pela restrição que ninguém faz, né? A gente só vê dieta restritiva na moda, né? Esse é o grande problema, porque a gente depois sofre a consequência, porque quando a gente perde peso rápido, né, com uma restrição severa, a gente perde bastante massa muscular, né? E quando a gente volta a ganhar peso, que é a consequência disso, a gente ganha gordura, diminui o metabolismo e a gente muda a composição corporal. Total. Cada vez fica mais difícil emagrecer, porque a gente diminui o metabolismo e cada vez a situação fica pior, né? A gente pega, às vezes, na clínica, a gente faz exame de composição corporal por bioimpedância e a gente vê pacientes com 40%, 50% de gordura no corpo que sofreram efeito sanfona a vida inteira. Porque perdeu o músculo e ganhou gordura de novo, né? A gente faz exame para avaliar metabolismo também, que é a calorimetria indireta, e a gente vê taxas metabólicas basais muito baixas, sabe? Por quê? Porque está gastando menos energia, tem pouca massa magra. Então, assim, dá para reverter? Dá, mas é um pouco mais trabalhoso, além né? da questão também, pensando em massa muscular, além da questão das pessoas não se manterem consistentes na E atividade da frustração, física, né, também de tudo. Também, a Porque atividade física é a complicada. atividade física é algo ainda que eu brinco que pra mim é algo muito natural, porque querendo ou não, a minha família me colocou, eu sempre fui muito hiperativa, então eu comecei nos esportes, sei lá, tinha 4 anos e desde então nunca parei, porque era uma forma de extravasar energia. Mas a maioria das pessoas são cíclicas em exercício físico, até porque volta à crença principal, que é a espera do milagre, né? Então, é difícil, né, analisar também essa questão da massa muscular, porque elas não se mantêm consistentes, né? É difícil, pelo menos eu digo no nosso consultório. Sim. Difícil você pegar pacientes que praticam atividade física há 5, 6, 10 anos, muito difícil. Muito difícil. E a gente tem um nível de sedentarismo super alto no Brasil, né? Principalmente em mulheres, né? Mulheres são mais sedentárias que os homens, né? Então aí fica complicado, né? Mulher tem menos massa magra do que massa muscular do que homem. Estamos em desvantagem. Mas aqui eu acho que as mulheres elas não são tão focadas quanto os homens. Puxando um pouco, né? O que acontece, o que eu percebo é que, meu marido, ele faz uma semana, ele já perdeu 8 quilos. Mas o metabolismo deles é diferente. Exatamente. A natureza é super injusta, Nath. Exatamente. Não tem jeito. Eles têm mais músculo e gastam mais energia. Exatamente. E se fazem qualquer mudança na alimentação, tem um super resultado super rápido, né? A gente não. Mas também vale pensar na natureza Sim. do homem, né? O homem, ele tem essa tendência a ser mais racional. A mulher, ela tem essa tendência cultural de abraçar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, a mulher, eu acho que ela pensa, preciso cuidar do meu filho, preciso fazer a janta para todo mundo. Então, ela tende... Eu vejo isso muito em consultório. Se cuidar menos. Se bem que a mulher valoriza mais a saúde, ela procura mais cuidar da própria saúde, só que ela quer cuidar de todo mundo, né? Exato. Ela sempre se põe em último lugar. Então, é difícil, né? Muitos pontos aí. Sim, porque na verdade, por que eu tô falando que ela não é tão focada? No sentido, é focada, mas eu sempre digo nas redes sociais, e sempre falo para meus pacientes, eu falo, o segredo não é começar. O segredo é você se manter constante. Começar, todo mundo começa. Por exemplo, segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Todo mundo começa. Mas eu quero ver você segurar esse novo estilo
até domingo, até sexta. Não vai, porque na quinta é o happy hour, na sexta é também, aí sábado já veio, já foi. Então, eu falo que e não é uma semana, é você se manter constante nessa disciplina. Então, eu acho que a mulher, nós, como a gente pensa em várias coisas, fazemos, a gente vai, hoje não deu, então amanhã eu faço. E aí a gente vai se perdendo. E eu vejo que lógico, que tem a genética, tem o metabolismo, tem tudo isso que favorece. E aí eu percebo isso, que os homens, lógico que tem alguns que não tem tanto resultado, mas eles são um pouco, quando eles decidem, eles são mais constantes do que nós, que a gente acaba... Mais disciplinados, talvez. Isso, mais disciplinados, que a gente vai se perdendo, e também porque a gente é mais emocional, né? A gente quer o resultado assim... Uma semana malhando, nossa, mas não tô com o meu músculo, não deu, não apareceu, não apareceu, ainda, né? É difícil. Mas a expectativa é sempre grande, né? Mas sabe uma coisa importante, assim, eu falei dos resultados em relação à alimentação do meu pós-doc, do estudo, né? Foram 192 pessoas lá da clínica mesmo, que eu acabei pegando gente da clínica mesmo para fazer o estudo, porque a gente não conseguiu fazer na faculdade de qualquer forma. Exercício físico está relacionado com menos ansiedade, menos depressão também. Isso a gente já tinha visto em vários estudos, né? Então, é uma questão de hábitos, né, mesmo. E faz diferença. Então, assim, a gente tem que encarar... É óbvio que a gente tem que achar o exercício que é mais... que nos dá mais prazer, né? Que a gente gosta mais de fazer, mas é importante praticar, sim. Tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque tem... várias consequências boas aí na saúde. Eu falo de saúde mental porque é a minha linha de estudo, mas a gente sabe que ajuda a controlar glicemia, ajuda a controlar pressão arterial, ajuda a controlar circulação, então ajuda em tudo, né? Então é importante a gente pensar num exercício que a gente goste e praticar frequentemente. Esse é o problema, né? E eu acho que a questão fazer a pessoa é gostar. uma coisa que a gente fala muito em consultório. O exercício, ele ensina conceitos de vida intrinsecamente. Por exemplo, resiliência, né? Porque você não vai chegar na academia falando, vou correr 21 quilômetros. Não, você tem que começar com 3, depois 5. Então, ele ensina essa progressão, né? Você não dá para chegar lá e vamos. Resiliência, disciplina, né? Que é fazer mesmo sem vontade. Então, eu gosto muito... Talvez porque eu cresci também nesse meio de exercício e tudo mais, eu acho muito importante. E fora a questão, como você falou, de prazer, né? A gente fala muito sobre essa questão de alimentação com prazer e tudo mais, mas é o que a gente brinca. Você tem sim que ter prazer no comer, mas não pode ser só na comida a sua única fonte de prazer, porque senão vai desequilibrar. Assim como se sua única fonte de prazer for o álcool, vai desequilibrar. Então, é importante a gente incentivar as pessoas a ter várias ferramentas de prazer para ela ir equilibrando a vida dela, né? Sim, em vários comportamentos diferentes, né? Sim. E só concluindo, emoções mal resolvidas vão virar comida, é isso? Em alguns casos, sim, né? Depende muito da pessoa, né? Tem gente que sim, é o clássico, né? Eu passei um dia difícil hoje, eu mereço comer um cheeseburger, uma cerveja, um chocolate, ou tudo isso junto, né? Muito O que show. acontece É muito. bem isso. E aproveitando, você falou do seu consultório, dos estudos que você acabou fazendo lá, você achou que, queria que você contasse, no consultório, aumentou a demanda relacionada à saúde mental? Pessoas mais ansiosas, pessoas com depressão, pessoas que os transtornos de imagem, né? Porque hoje a gente tem a mídia, internet, e mídia quando eu falo internet, tudo, né? A blogueira falando, olha, toma isso aqui que você vai ter esse corpinho. Isso você achou no seu consultório que teve ou até mesmo nas redes sociais, as pessoas falando, olha, eu sofro disso, porque a comparação, Sim. isso teve um aumento? Sim, você aumentou sentiu? bastante. Tanto a parte, aumentou a ansiedade e depressão, né, relatos de ansiedade e depressão, aumentou o peso de todo mundo, logo depois da pandemia, né, na volta, né, e continua aumentando. Agora, falando sobre... busca de uma beleza que é inatingível, né, da vida ideal que não existe, né, que a gente tem uma vida que é real, né. Esses dias eu atendi uma paciente e eu até
depois fiquei brincando, pensando, né? Assim, ela chegou para mim e mostrou no celular a blogueira, falou assim, eu quero ficar que nem ela. A minha vontade era responder, então eu uso o mesmo filtro que ela. Porque é só porque, assim, é impossível, né? Então, a gente tem que pensar que a nossa vida real é bem diferente da vida que é colocada nas redes sociais, né? Nem a vida do blogueiro ou da blogueira é como se coloca nas redes sociais, porque a gente só coloca a parte boa, né? Só os 15 segundos, Só a parte boa. Então, isso pode ser que tenha trazido mais ansiedade, tenha trazido mais alguns sintomas de tristeza ou até alguns transtornos de imagem corporal em algumas pessoas, porque a gente vê o que é inatingível e quer chegar no que é inatingível, né? E o mais engraçado que eu percebo é que as pessoas sabem que aquilo é fake, entre aspas. Mas é e muito ainda assim, sedutor, né? É muito compara, sedutor. né? Caramba. Então é complicado e as pessoas são bombardeadas. É aquele negócio do efeito da repetição, né? Isso acontece também nas redes É sociais. verdade. Né? E quanto mais você busca um assunto, mais esse assunto vem para você, né? Essa é a vida real de hoje, né? Então acaba que as pessoas acabam sendo influenciadas de qualquer forma, né? Uhum. E acontece. E realmente, como você perguntou, a gente observa mais pessoas relatando ansiedade, relatando sintomas depressivos, relatando problemas com o sono, né? E relatando problemas com a alimentação. E a gente sabe que a gente tem muito o que fazer nessa área. A gente pode ajudar, a nossa alimentação pode, de várias formas, interferir positivamente para a nossa saúde mental. Então, eu falei para você que no resultado do estudo, a gente conseguiu verificar, né, a associação entre consumo de, pelo menos, principalmente de frutas, legumes e verduras, e uma melhor saúde mental, menos ansiedade, por exemplo, porque existem mecanismos que fazem com que isso aconteça. E são 4 mecanismos básicos aí que eu queria até contar para vocês, até porque acho que é interessante as pessoas entenderem o porquê disso. Seria a minha próxima pergunta. Estratégias, né? Por que isso acontece? Estratégias. Então, primeiro, o nosso cérebro ele é um tecido muito ativo metabolicamente. Por isso, ele libera muitas substâncias reativas, que são os radicais livres, que a gente chama, que são moléculas que causam muitas reações e que, em grande quantidade, podem causar danos nas células, né? Então, elas estão lá. O que a gente faz para neutralizar isso? A gente usa alimentos com ação antioxidante, que se ligam nesses radicais livres, né, e neutralizam a ação deles. E não deixam causar tantos danos às células, né? Estresse oxidativo é o nome do dano, que pode acontecer nas células do nosso cérebro. Então, acabar com algumas células que são importantes aí para a nossa boa saúde mental. Uhum. Onde estão os antioxidantes? Principalmente nos alimentos de origem vegetal. Frutas, legumes e verduras são ricos em antioxidantes e tem vários diferentes, conforme a cor do alimento, conforme o tipo do alimento. Então, se a gente tiver uma boa ingestão de fruta, legume e verdura, a gente tem bastante antioxidante. Outro processo que é muito relacionado com danos nas células do nosso cérebro, nos neurotransmissores, nos neurônios também, é a inflamação, o processo de inflamação. Quando as células estão inflamadas, a gente tem uma má comunicação entre elas e aí a gente pode ter mais sintomas de ansiedade, de depressão. Isso está bem demonstrado nos estudos. Existem nutrientes com ação anti-inflamatória, né? Um deles eu estudei no meu doutorado, que é o ômega 3, que a gente encontra presente nos peixes de águas frias e profundas. E aqui no Brasil, o melhor custo-benefício é a sardinha, né? Porque salmão é caro, atum é caro, os outros peixes também. Mas a sardinha tem um bom papel aí. Além da chia e da linhaça, que são de origem vegetal. Então, a gente tem o mecanismo antioxidante e anti-inflamatório dos alimentos. Cúrcuma também tem uma boa ação anti-inflamatória, né? Vários outros também, especiarias bastante. E aí a gente tem a formação das células do nosso cérebro, né? Dos nossos neurônios e também dos neurotransmissores. Para isso a gente precisa de nutriente. Né? Vários nutrientes são importantes para isso. Então, o complexo B é muito importante, né? De novo, fruta, legume, verdura, cereal integral, né? Algumas carnes também, né? E triptofano, por exemplo, em alguns alimentos que são ricos em proteínas, nos grãos, nas leguminosas, tem bastante triptofano. Então, a gente tem o terceiro mecanismo, que é formar as células do nosso cérebro. E o quarto mecanismo é ter o intestino saudável, porque a gente sabe da comunicação do eixo intestino-cérebro. A gente produz várias substâncias, vários neurotransmissores no nosso intestino. Quase 90% da produção de serotonina é no intestino, que causa a sensação de bem-estar, de calma. Então, a gente tem que ter o intestino funcionando direito, né? Uma boa capacidade de absorção também, senão a gente não absorve os nutrientes que eu falei antes, né? Sim, todos eles. exatamente. E os antioxidantes também. Isso. Então, o intestino tem que funcionar direito. Para a gente ter um intestino funcionando direito, muita água, bastante fibras, bastante alimentos do reino vegetal também.
Então, para começar, se a gente seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é comer pelo menos 400 gramas ou 5 porções de frutas, verduras e legumes ao dia, a gente já vai começar a ter um benefício também na saúde mental, além de outros benefícios. O problema é que o brasileiro consome menos da metade do que desse número. E o pior, agora eles estão tirando arroz e feijão. Estão tirando as leguminosas, estão tirando os cereais, a gente está diminuindo o consumo de frutas, legumes e verduras também. Então, a gente deveria aumentar. Como? Deixando os vegetais como protagonistas dos pratos, né? Então, não ficar focando só na carne, mesmo porque a gente vai precisar diminuir o consumo de carne para sustentabilidade, né? Que é outra linha de estudo que eu faço, né? Senão a gente não vai ter comida em 2050 para todo mundo, né? E a gente vai ter mais aí, aquecimento global. Exatamente. Então, a gente precisa realmente aumentar o número de porções, né, ou a quantidade de frutas, legumes e verduras. Existem desafios, porque o custo, muitas vezes, dos alimentos in natura pode ser um pouco maior também, ou eles não podem ser tão acessíveis para todo mundo. Existe a cultura, existe também a dificuldade das pessoas em saberem que isso pode trazer benefício para elas, né, porque muita gente acha que só a carne traz benefício, então vegetais também trazem bastante, aliás, né, muitos benefícios, né, e a preparação, né? A praticidade. Então, a gente tem que se preparar, tem que trazer formas fáceis de preparar. Isso é para os profissionais da área da saúde. A gente tem que saber, né, orientar o preparo dos alimentos. E você falou de verduras e legumes, a gente tem que lembrar que a gente não está falando para você comer aspargos todos os dias. Não, claro que aspargo você não, você pode comer, por sinal, ele é muito benéfico para a nossa saúde, mas uma abobrinha, uma cenoura. De época, né? Usar os de época. Verdura, das safras que vai ser super acessível e você consegue colocar no seu dia a dia. Sim. E aproveitar e falar, se você não tiver, não, Nath, pra mim é difícil, eu não gosto de comer verduras e legumes, temos o nosso blend de fibras, né? Que são fibras pré-bióticas. Lembrando que ele não vai substituir a sua refeição, não é para substituir, ele é um complemento que vai ajudar, a gente está falando de 10 gramas de fibra, que vai ajudar você aí para fazer parte da sua rotina, que é um pó solúvel. Você vai ter o prazer de receber de presente aqui do nosso... Foi desenvolvido por nós. E ele vai te ajudar. Ele é solúvel, fácil. Nosso intuito quando foi desenvolver esse produto foi exatamente isso. Ensinar aquelas pessoas que não gostam de verduras e legumes que existe uma outra forma, mas lembrando que não é para substituir, e sim é fazer a transição do paladar. Devagarinho você vai colocando, é o famoso prato colorido. Você põe um pouquinho, aí tá difícil, tenta de novo. E a Lara disse uma coisa incrível, tudo é repetição. Se você faz de novo, você pega. Pro lado bom. Tanto pro lado bom, mas vamos tentar pro lado bom para aumentar o consumo. É importante. E você ter um intestino funcionando melhor, E uma coisa que a gente precisa relembrar também ao pessoal é que, ao aumentar fibras, é muito importante que a gente faça um aumento proporcional com água, né? Exato. Senão, trava tudo o intestino. É importante a gente ter uma boa ingestão de líquidos quando a gente consome mais fibras. A gente come menos fibras do que deveria. Está muito relacionado a comer menos vegetais também, né? Sim. Então, é importante. A gente sabe que tem vários estudos grandes aí que os pesquisadores adoram, né? Aqueles estudos tipo meta-análises, revisões sistemáticas, são estudos de estudos. A gente pega vários estudos de várias regiões, junta, e aí tira uma grande conclusão, e aí a gente consegue usar isso até para diretriz de sociedades e tudo, né? E eles falam que quanto mais a gente aumenta o consumo de frutas, legumes e verduras, mais a gente previne doenças. Então, 400 gramas seria o mínimo necessário, mas a gente tem estudo que fala numa melhora proporcional de várias doenças com até 800 gramas por dia. É um desafio, né? Eu sou uma coelhinha, então pra mim eu mato essa meta. As pessoas não né? Então, o que a gente orienta? Na hora de montar o prato do almoço e do jantar, colocar metade do prato com verduras e legumes. E aí usar 3 diferentes, de cores diferentes. Porque aí a gente já tem vários compostos bioativos que vão ajudar com ação anti-inflamatória, antioxidante também, diferentes, né? Que vão contribuir. Então, se a gente tem isso no almoço e no jantar, a gente já tem quase essa quantidade aí. E aí a gente complementa com as frutas. No café da manhã, no lanche da tarde, ou como sobremesa também. E junto a isso, aumentar o consumo
consumo de fibras vindas dos cereais também é muito importante, porque é um outro fator que ajuda a prevenir doenças, né? Então, se a gente tiver tudo isso na nossa alimentação, pelo menos começar um pouco, né? Porque não precisa fazer tudo, né? Sim. A gente tem muita coisa muitos desafios, até para a saúde mental. Não é só a alimentação é muito importante, eu expliquei todos os mecanismos aí que estão relacionados a isso, mas a gente precisa pensar no sono adequado, né? Porque Sono falta de fundamental. sono interfere na alimentação, na saúde, na saúde física, na saúde mental, No né? metabolismo, em tudo. Em tudo. O exercício físico é importante, a gestão do estresse, porque a gente não vai falar para a gente deixar de ter estresse, porque é impossível não ter Se a estresse. gente mora em hoje São dia, Paulo, né? né? O estresse é O estresse, importante. quando bem gerido, ele nos dá a proatividade de resolver os problemas. Também. Então, o estresse ele faz parte porque ele te tira ali da zona de conforto. Mas viver nesse estado de estresse, e muitas vezes como você esse estresse, reage é importante, né? Exato. Não, e muitas vezes esse estresse ele é relacionado até mesmo com o nosso smartphone, né? Então, por exemplo, uma estratégia que a gente usa bastante em consultório, quando essa pessoa ainda não tem esse controle, esse autocontrole, né? De conseguir domar ali a ansiedade, uma sugestão que a gente faz é desinstalar os aplicativos de comida. Porque hoje em dia a gente não precisa mais lembrar que a gente precisa comer, né? Tá 24 horas ali relembrando. Eles Tá na hora do mensagem lanche, pra Tá gente. na hora do almoço, vamos de um brigadeirinho. tá na hora do jantar. Exatamente. Então é difícil porque a gente começa cada vez mais a se desconectar dos sinais de fome e saciedade, porque tem algo externo tentando nos relembrar. Então é importante que a gente relembre as pessoas que os sinais que a gente precisa tá aqui dentro. A gente só precisa voltar a escutar esses sinais de fome, de saciedade. E como a Lara falou, é muito ligado também com o sono, porque a gente sabe que existe muita evidência científica falando que uma única noite de sono mal dormida já é capaz de desregular a grelina, a leptina, e aí vai aumentar Cortisol, a fome, né? tudo. Então vira essa bola de neve mesmo. E você me lembrou outra coisa, né? Ambiente. Ambiente influencia nossas escolhas alimentares. Então, é uma outra, um outro... diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas não é só o ambiente social, mas a nossa casa, onde os alimentos estão. Então, se eu deixo, por exemplo, frutas à disposição num lugar de grande circulação, o consumo de frutas vai aumentar da família inteira. Agora, se eu deixo guloseimas, vai aumentar o consumo de guloseimas. Então, o que está no alcance dos olhos é o primeiro a ser... Eu falo que o primeiro a ser visto é o primeiro a ser comido. Né? Acontece mesmo, sabe? Então, isso é muito importante. Então, se a gente tem um ambiente que propicia escolhas alimentares que a gente acha que sejam inadequadas, né, elas vão acontecer. Então, isso é uma coisa que a gente pode mudar, né? Um ambiente muito agitado também faz a gente comer um pouco mais, comer mais rápido, né? Comer sem perceber, né? E a forma de comer também é importante. Então, é um monte de coisas que vão influenciar, né? Na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa alimentação e no nosso bem-estar, né? São vários hábitos que a gente pode mudar. Então, não precisa mudar tudo, né? Um pouquinho que a gente mude, que a gente consiga manter, a gente tem bons resultados. O famoso comer ali, o rápido, né? Do fast food, a pessoa come, tá vendo no celular ou tá... Quando desconectada do momento da exatamente, comida, né? Ainda mais agora que tá híbrido, né? Home office, e a pessoa vai pro escritório, às vezes ela tá no home office e tá ali no computador almoçando e esquecer de que tem que sentar e ali se servir, realmente olhar para a comida, olhar para aquele momento. É o comer e só comer. Isso. Mais nada, né? Exatamente. E cada vez mais as pessoas comem fazendo outras coisas. Andando no trânsito, no transporte público, na frente do computador, é surreal, né? Agora, muita gente trabalhando em home office, então acaba que o dia inteiro fica na frente do computador e faz tudo na frente do computador. Exato. Né? E aí é ruim. Uma estratégia que a gente utiliza, que o pessoal de casa, se quiser utilizar também, para quem come muito rápido, o que a gente gosta de fazer? A gente fala para a pessoa colocar um cronômetro e aí tem que ficar na mesa por 20 minutos. Então, ela vai aprender a dosar o tempo que ela vai comer. Então, no começo, se a pessoa tem o hábito de comer muito rápido, ela come nos 5 minutos, mas ela é obrigada a ficar os outros 15 minutos na mesa esperando. E aí, ela vai aprendendo a fazer essa autorregulação para ela ir comendo mais devagar. Então, acho que isso é uma ferramenta legal para treinar as pessoas a ficar mais na mesa. Sim. Né? Porque, às vezes, a gente tem essa coisa de comer andando, comer fazendo outras coisas e desconecta de novo do
da questão do comer, da questão da fome, da saciedade, tudo isso. E mastigar também vai ser importante. Eu costumo fazer até um exercício com os pacientes, que é mastigar até o alimento ficar pastoso. E até eu explico o porquê, né? Porque a gente tem os processos digestivos que começam na boca, tanto o mecânico, que é a quebra do alimento, quanto o enzimático, que são as enzimas da saliva. E aí a gente tem melhor função intestinal, inclusive, quando a gente mastiga mais, né? Então tem uma série de mecanismos que fazem com que a gente absorva melhor o alimento, que a gente tenha mais estímulo nas células intestinais, até para a renovação da parede intestinal interna e tudo. E isso é uma coisa que as pessoas não têm noção, né? Então, a gente já ouviu falar muito, mastiga 40 vezes cada garfada, 30 vezes cada garfada. Tudo bem, mastigar uma carne 40 vezes, ok. Agora, um purê não dá, né? Então, eu sempre falo para o paciente, olha, mastiga até ficar pastoso, né? Até ficar quase na consistência líquida. E aí você vai ver que ele vai demorar um pouco mais para comer, né? Se ele mastiga bem, se ele está comendo sem nenhuma distração, se ele tem os garfos, a mesa posta, mesmo que seja para um lanche, né? Que ele não está discutindo com outra pessoa, porque não pode ter DR na hora de comer. Porque aí sagrado. A gente fica mais ansioso e quer comer mais rápido, né? Então, tudo isso, se a gente faz isso, o ambiente está tranquilo, a gente consegue comer mais devagar. Mas é um desafio, porque tem gente que come em 5 minutos e praticamente engole a comida. Então, a gente vai aos poucos comemorando e a pessoa fica mais saciada se ela come devagar. Né? Ela tem a oportunidade de estar saciada, né? E ela não vai esquecer do que ela comeu também. Ela não vai ter indigestão, má digestão, né? Uma queixa muito comum em empresas, a gente faz também pela clínica atendimento dentro de empresas, né? Que a gente fala de atendimento em company. A gente leva o consultório para a empresa, né? E aí, o que é muito comum, que a gente acabou com o tempo de atendimento averiguando, é que é muito comum à tarde ter transtorno gastrointestinal em todo mundo. Tem uma reclamação nos ambulatórios. Eu tô com queimação, eu tô com dor de estômago, meu intestino não tá muito bom. Por quê? Porque passou. Normalmente não toma café da manhã, come pouco, toma um monte de café a manhã inteira. E aí vai e come uma feijoada, e come rápido, porque tá trabalhando, tá em reunião e tudo. Chega à tarde, ou tá super sonolento, ou começa a ter transtorno gastrointestinal. É super comum isso, é a maior queixa que tem nos ambulatórios. É curioso até a gente falar sobre isso, mas tem muito à tarde. Então, assim, diminui produtividade também e tudo mais. Então, é só prestar um pouco mais de atenção na hora de comer, que a gente vai se livrar de um monte de problemas que podem acontecer. Refluxo, todo mundo tem refluxo hoje em dia, né? Não, e hoje, mais que às vezes, a pessoa fala, é normal, né? Você tem refluxo também? Eu também. Tipo, nossa, vamos dividir aqui os nossos sintomas. O que você tá tomando, O que você tá tomando, né? Ou tomo Prazol há 20 anos e, não, eu também, você também. E eu sempre falo isso, gente, não é normal, né? Não é normal você ter dormir bem, não é normal você ter refluxo, não é normal você ter azia, não é normal ter dor de cabeça toda hora, na verdade não é normal, porque é o nosso corpo dando sinais, nosso corpo é tão inteligente que ele dá sinais. E às vezes nessa vida corrida, a gente não se atenta. E quando você falou da mastigação, eu sempre gosto de brincar e falar para as pessoas, repara no seu cocô. Porque o pessoal fala, milho, se você... o milho, a gente come e ele sai no cocô. E eu falo, não. Se você mastigar, ele não sai, né? Se você mastigar ele... Eu falei, você quer saber como está... A prova dos 9. Eu falo, se você quer saber como está a sua digestão, como está a sua mastigação, eu falei, é só você olhar. Você vai ver, se o milho tiver lá, resíduos de comida, isso quer dizer que você não está mastigando corretamente. E as pessoas, mas eu imagina. Eu falei... Repare, né? E além disso, não quero olhar para o meu cocô, mas eu falo, vamos supor se você vai tomar vamos falar de um milkshake, um shake, por exemplo. Uhum. As pessoas falam, eu tomei uma vitamina, ela é um pouco mais líquida. E eu gosto mais da vitamina que é bem grossa, porque eu fico mais saciado. E na verdade não é porque uma está mais densa ou líquida, é a velocidade que você tomou. Porque se ela está mais líquida, você vai tomar que nem água. Você vai Agora, quando ela tá mais densa, você vai ter que o quê? Ir devagar, porque tá difícil, né? Então difícil de engolir. Então você vai e é exatamente o que acontece com a nossa alimentação. Se você tá lá, vai... Super rápido. Não vai. Você tem que... Só que aí é o que você falou. As pessoas mas tem que mastigar 40 vezes o purê. Não dá, tem né? esse paradigma de falar, nossa, ela dói até o e maxilar. Precisa começar a trazer mais a questão do... Existe o ideal e existe o possível. Exato. A gente trabalha muito isso dentro do consultório. O possível. Então, lógico, a gente sabe as diretrizes, sabe que precisa tomar em torno de 2 litros de água e todas as outras questões. Mas se você é uma pessoa, por exemplo, que toma 500 ml de água,
1 litro para você já é incrível. 2 Qualquer litros melhora ainda. tem que ser comemorada. 2 litros ainda está muito longe. Então, esse fracionar as grandes metas faz com que você tenha esses pequenos avanços, né? E aí você vai se motivando, porque vai mudando o corpo, melhora a questão cognitiva também, tudo isso vai melhorando e a pessoa vai ficando mais animada e com maior adesão ao tratamento. Sim. Muito show. E, Lara, me fala uma coisa, como que a gente vai manter a nossa saúde mental? Lógico, com a alimentação, mas você falou de ambiente, sendo que a gente tem um ambiente jogando totalmente contra, né? Que é, faça a dieta low carb, cetogênica, agora tem anti-inflamatória, a do sangue, como que as pessoas, eu sei que as pessoas estão buscando a fórmula mágica, né? E a gente sempre fala que se existisse fórmula mágica, nós, profissionais da saúde, éramos o primeiro a indicar, né? E como que... Porque fica uma confusão na cabeça das pessoas, né? No sentido assim, e agora? O que eu faço? Eu sei que eu tenho que ter uma alimentação saudável, só que ele tem, ao mesmo tempo, assim, o que seguir, o que fazer, ou... a gente sabe que tem que procurar um profissional, mas vamos falar aqui, a gente tem essa mídia bombardeando com muitas informações. E aí, a nossa saúde mental, ela não anda, né? A gente fica assim, meu Deus, o que eu faço? É aquele meme, socorro Deus, né? O que fazer? Então, eu queria que você desse aqui algumas dicas para a pessoa, ela tá se sentindo desanimada, ou ansiedade, ela tá... Lógico, a gente não tá aqui para diagnosticar, Claro. né? Mas alguns sintomas que... É aquela coisa, o ambiente, a pessoa tem, às vezes, formigamento, come muito rápido, sabe? A gente sabe que ela não tá bem, né? O corpo tá dando sinal. Eu queria que você falasse o que é a estratégia, mas o que ela pode fazer já, agora, para começar. Eu vou falar o que a gente faz, né, na clínica, qual que é a orientação que eu dou para todos os nutricionistas que trabalham lá e olhar a pessoa como um todo, principalmente, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer, vários comportamentos que a gente pode ir mudando aos poucos, né? E cada um tem que encontrar o que é possível para si mesmo. Dentro da nossa rotina, dentro das nossas possibilidades, das necessidades e dos desejos também, das preferências de cada um. Então, isso é muito importante a gente ver. Claro que com relação à alimentação, tem alguns preceitos que a gente pode seguir, né? Algumas regras que vão trazer benefícios em relação tanto a saúde mental quanto a saúde física, em prevenção de doenças. Então, algumas dicas. Aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, como a gente falou, tá? A gente não precisa chegar em 400 gramas por dia se a gente come 50 ou se a gente não come nada, mas começar a introduzir esses alimentos na nossa alimentação. Variar ao máximo possível todos esses alimentos. Consumir fontes de ômega 3. Né? Para a saúde mental isso é muito importante. Então, peixes de águas frias e profundas, linhaça, a própria chia. Ter boas gorduras na alimentação, então as sementes oleaginosas, o azeite, o abacate também muito importante, né? Diminuir o consumo de alimentos de origem animal, diminuir, tá? Não zerar, porque a proteína também é importante, né? Consumir leguminosas, mas preferir as proteínas mais magras também é super importante. Tomar bastante líquido, consumir fibras, né? Isso é muito importante também. E aí se atentar ao sono, ao exercício físico, à forma de comer, ao ambiente, né? Se a gente puder fazer uma dessas coisas, então tem muita coisa para ser trabalhada, né? Vamos escolher uma e começar, né? E continuar, né? Isso é o mais importante. E a dica que eu dou é começar pelo que é mais fácil, porque aí a gente se empodera. E a gente fica cada vez mais motivado, como você falou, Dri, porque é importante a gente começar com pequenos passos, né? Com isso a gente consegue fundamentar uma mudança comportamental. É claro que é importante a gente ter ajuda profissional, né? Tanto do nutricionista, quanto do psicólogo, quanto do médico. O nutricionista vai saber como adequar a alimentação ao que seria necessário, né? Mas de acordo com as preferências, necessidades e possibilidades de cada um. Então esse é o nosso papel, né? É isso que eu oriento para todos os profissionais que trabalham comigo e que eles acabam fazendo sim, né? Conseguiram internalizar, graças a Deus, né? Todos esses conceitos. Porque isso é importante, Sim. né? Então, o que a gente conseguir fazer nesse sentido vai ajudar. Então, não precisa fazer tudo, mas é importante seguir num comportamento que seja mais fácil. E aí a gente vai ter resultado sempre.
E aí a gente já tá chegando ao fim, gente. É isso que eu ia falar, estamos chegando ao fim. Que demais. Eu queria que você falasse para o pessoal como que eles conseguem encontrar você, como que eles conseguem encontrar os seus serviços da sua clínica, por favor. Então, a minha clínica tem 16 anos no mercado, a gente está no Itaim Bibi, na Rua Tabapuã, número 500, conjunto 52 e 73. O nome dela é Dietnet. E a gente tem as redes sociais da clínica, que é o @dietnet, as minhas redes sociais, que é o @Lara Natassi. Lá a gente tem, como eu falei, 24 nutricionistas de várias especialidades. Então, a gente vai tratar desde a pessoa que quer emagrecer, e a gente tem relatos de resultados que pessoas que tiveram super sucesso, aí colocaram até nas redes sociais, no Google, para mostrar a evolução. Isso é bem interessante, porque eles ficam bem felizes, né? E desde perda de peso até aumento de fertilidade, a gente teve relatos de pacientes que falaram de aumento de libido e que vieram só para agradecer o nutricionista, porque qualquer ajuste que a gente faça na nossa alimentação traz resultado, principalmente na área que a pessoa quer trabalhar, que ela tem mais dificuldade, né? Então, a gente consegue melhorar de tudo, né? Crianças, idosos, pessoas que fazem cirurgias. Então, tem os nutricionistas especialistas em esporte também. Então, a gente tem todas as especialidades lá e a gente consegue ajudar as pessoas, e a gente já tem os convênios, além de tudo, né? Então, então, isso que eu ia falar. é bem interessante. A gente já tem os planos de saúde, a gente tem o teste de bioimpedância, que mede percentual de gordura, água e massa magra, a calorimetria indireta, que mede quantas calorias o corpo gasta por dia. A gente tem uma parceria com o Laboratório Fleury, a gente faz um teste genético também para adequar melhor a alimentação às necessidades individuais, né, das pessoas. Então, é um tratamento focado no paciente mesmo, nas suas condições e pelo plano de saúde, o que é mais legal, porque a pessoa consegue aproveitar isso, né? Hoje a gente atende cerca de 3.500 pessoas por mês, Uau, entre presenciais e online. 3.500 pessoas mudando a vida, cuidando. É muito legal. Eu sempre falo que não adianta você ter um corpo forte numa mente fraca, nem uma mente forte num corpo fraco. Eu acho que é um conjunto de coisas. E, Lara, muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Lara. E só pra gente fechar, vamos só compartilhar nossas redes sociais de novo, né? Importante, que além das nossas redes sociais, você que está nos assistindo, não esqueça de deixar seu like, encaminha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito no canal, né? E vai aparecer aí, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. O meu é Nathalie Loyola. E o meu @é loyola.adriana. E o Sem Dietas Cast, que todo domingo a gente sempre tem um novo episódio e sempre tá cortes exclusivos para vocês. Não esquece de seguir. E Lara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente adorou. Aprendemos demais. Eu aprendi bom. Olha, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e queria deixar a mensagem final de que pequenas mudanças vão trazer grandes resultados se elas forem mantidas. Então, comece devagar, né? Tenha orientação que a gente vai conseguir. Show!